Bom dia, garotada! Hoje eu decidi fazer uma aula para vocês sobre escala. Esse conteúdo é um pouquinho mais complexo, por isso que eu resolvi fazer o vídeo. Nesse vídeo vocês vão aprender a fazer transformações de escala numérica para gráfica e gráfica para numérica. Aprenderemos também a efetuar cálculos de escala. Nesse caso, nós efetuaremos cálculos simples, tendo em vista que vocês estão no sexto ano. Turminha 61, 62, 63, 64. Fiquem ligados no vídeo, volte algumas vezes se precisar o vídeo, prestando atenção aos detalhes. Nessa primeira parte da aula, como vocês estão vendo aí, nós vamos aprender a transformar uma escala numérica para uma escala gráfica. Mas o que é uma escala? São as representações gráficas no papel. As escalas, conforme vocês vão ter na primeira aula, a escala ela pode ser gráfica, quando ela vem no formato de um gráfico, e ela pode ser numérica quando ela vem no formato de uma fração. Como no conteúdo escala, a gente aprende a encontrar distância real, distância gráfica e encontrar a própria escala do mapa. Então nós faremos esses 3 cálculos, mas também aprenderemos a fazer as transformações. Na primeira parte da aula, nós vamos aprender a transformar uma escala numérica para gráfica. Toda escala numérica, ela começa em 1 para alguma coisa. Essa é a primeira parte. O restante do número aqui é chamado de denominador da escala. É essa parte do número que nós vamos colocar agora que diz o tamanho daquele mapa, quantas vezes foi reduzido ou quantas vezes foi ampliado. Veja bem, se a gente fosse colocar o tamanho real do Brasil em um mapa, não tinha papel que coubesse, então é um tamanho reduzido. Quanto menor o mapa, aí tem essa questão de escala, proporção e tamanho, mas esse aí é um outro assunto. Hoje vocês vão aprender só a transformar. Eu vou colocar uma escala aqui para a gente aprender a transformar. A gente sempre faz cada 0 pontinho, se fosse número seria vírgula. Essa escala está dada em centímetros. Tem professores que ensinam que sempre a gente tem que fazer a divisão por 1000 ou a multiplicação por 1000. Aí o aluno vai endoidar pegando aqueles números enormes, multiplicando ou dividindo por 1000 para encontrar quilômetro, centímetro ou outra coisa. Eu vou ensinar vocês a efetuarem pela essa unidade de medidas que eu chamo de gráfico. Nesse gráfico nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então com o próprio gráfico a gente consegue transformar. Por exemplo, de quilômetro até centímetro, a gente anda 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu fosse transformar um número que está em quilômetro para centímetro, eu acrescentaria 5 zeros. Se fosse o contrário, eu tivesse com um número em centímetro e eu fosse transformar para quilômetro, eu ia voltar para quilômetro. Então, eu ia cortar 5 zeros. Ou passar vírgula quando forem numerais. Ok? Então, vamos lá. Para que eu possa transformar essa escala aqui para a escala gráfica, eu vou ter que transformar o denominador da escala, que é esse número aqui, que está em centímetro, para quilômetro. Toda escala gráfica começa em 0. Então, a gente vai desenhar aqui, colocar o 0 aqui. O próximo passo é transformar esse denominador aqui, que está em centímetro, para quilômetro. Lembra que eu disse? Centímetro está bem aqui, ó. Ok? E eu vou transformar para quilômetro, eu vou voltar 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas, então são os 5 zeros que eu vou cortar. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou o número 10, é o meu segundo número da escala. Seguindo, qual seria o próximo número daqui para frente? Você pode parar na terceira, na quarta casa, não importa. É sempre em relação a esse, não ao zero, que o zero não influencia. Então vai ser sempre esse somado com ele, ou seja, 10 mais 10 mais 10, 20. Meu próximo número. Meu terceiro número seria 20 mais 10, 30. Eu posso parar aqui e eu tenho uma escala numérica transformada para uma escala gráfica. Ficou claro? Se fosse um número com vírgula, eu passaria a vírgula, mas aqui ele ficaria um numeral inteiro, tá bom? A próxima parte nós vamos transformar uma escala gráfica em uma escala numérica. Vou fazer mais um exemplo para vocês da transformação da escala numérica para gráfica,
para ficar claro, para a gente passar para o outro ponto, que é fazer o oposto, transformar uma escala numérica, aliás, gráfica para numérica. Vamos lá. Olha só, nós vamos ter, eu vou fazer uma escala centímetro. Veja bem, como eu falei para vocês, aqui ó, como é vírgula 00, mas tem um numeral, a gente passa vírgula. Se fosse mais um zero aqui, era ponto novamente, tá bom? Acredito que você já memorizaram, aliás, memoriza isso, de centímetro para quilômetro. Eu corto 5 zeros, se for o oposto, se eu for andar de quilômetro para centímetro, eu acrescento 5 zeros. É sempre 5, né? Em libras, né? 5, sempre 5, tá bom? Memoriza aí que vocês não vão ter problema para responder isso aqui. Então, bora fazer mais essa escala. Olha só, vou cortar aqui 1, 2, 3, 4, 5, me sobrou, como eu falei para vocês, quando termina, esquece a vírgula, vai me sobrar aqui o número 15, esse aqui. Você já deve ter respondido qual seria a próxima casa aqui, será 15 mais 15, que vai dar 30. A próxima aqui, 30 com mais 15, que vai dar 45. Aí eu coloco aqui ao lado quilômetro. Então, quando vocês forem responder a atividade que vocês vão ter aí para fazer, sigam essas orientações. Tenham cuidado que o erro mais comum, às vezes tem 7 zeros, a pessoa corta todos os zeros porque acha que tem que eliminar todos os zeros. Memoriza o que eu disse, você vai cortar apenas 5 zeros de centímetro para quilômetro, tá bom? Agora a gente vai fazer a transformação da escala gráfica, numérica, aliás, para a numérica, porque nós acabamos de fazer da numérica para a gráfica. Eu vou criar aqui uma escala gráfica para a gente fazer a transformação. Bem, agora nós vamos fazer a transformação da escala gráfica para a escala numérica. Eu fiz aqui duas escalas gráficas para a gente efetuar a transformação. Lembra que eu falei para vocês que a escala numérica ela sempre começa em 1 para alguma coisa? Então já sabe que o primeiro passo é colocar o número 1 e os 2 pontinhos. Essa é a primeira parte da escala. O que nós vamos fazer agora é encontrar o denominador dela. Bom, o zero, como eu falei para vocês, eles não influenciam. Lembra? Eu disse que vocês vão usar o segundo número. Então vocês vão usar aqui, no caso dessa escala, o número 50. Já está transformado? Não, porque esse 50 está em quilômetro. E a gente quer dar uma escala numérica em centímetro. Então, nós estamos aqui em quilômetro, agora é o contrário do que a gente fez anteriormente, e a gente vai até centímetro. De quilômetro para centímetro eu ando 1, 2, 3, 4, 5. Eu ando 5 casas, então são 5 zeros que eu vou acrescentar. 1, 2, 3, 4, 5. E cada 3 zerinhos, como eu falei, pontinho se fosse numerais vírgula. E eu vou colocar do lado centímetro. Então, eu acabei de transformar essa escala gráfica para numérica. Mesma coisa a gente vai fazer nessa segunda escala, utilizando também o segundo número. Nós vamos começar com o número 1 e os 2 pontinhos, que é a escala numérica. Assim como a gráfica começa em 0, a numérica começa em 1. Número 1 e os 2 pontinhos. Já sei que o meu número é o 20, você já memorizou que eu vou acrescentar 5 zeros, porque de quilômetro para centímetro, conforme a gente viu aqui no gráfico, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Está feita a transformação. Essa é a parte mais simples de transformações de escala. Agora nós vamos aprender a encontrar a distância real, tá bom? Bem, agora eu vou ensinar para vocês o primeiro cálculo. Aquela primeira parte da aula foi transformações de escala. Lembrando que eu vou ensinar para vocês o cálculo simples, vocês estão no 6º ano. Quando vocês chegarem ao ensino médio, vocês vão ver escalas novamente um pouquinho mais complicadas, mas vocês já vão ter a base agora, vocês vão responder com a maior facilidade. Esse conteúdo é indicado para vocês 6º ano, tá? Nessa parte aqui nós vamos aprender cálculos de escala. Olha só, o Dzão aqui é a distância real.
O que é a distância real? Por exemplo, no mapa, nós temos a distância gráfica, que é como se você pegasse uma régua e medisse. Quando eu estou na sala de aula, eu peço para que o aluno pegue uma régua e veja a distância gráfica, por exemplo, do Acre a São Paulo, de São Paulo ao Rio de Janeiro. Aí ele vai ter aquela distância no mapa gráfica. E eu peço para ele transformar para quilômetro, porque eu quero a distância real, tá? Que é o D. Que aí ele vai pegar aquela distância que ele encontrou em centímetro ou milímetro e vai transformar para quilômetro, porque não vai ter uma cidade distante da outra em centímetro ou milímetro, vai ser em quilômetro. Aí que entra os cálculos de escala. Então, o Dzão maiúsculo é a distância real, o Dzinho é a distância gráfica dada em centímetro ou milímetro, e o E representa a escala do mapa. Se você observou todos os mapas, abaixo do mapa vai ter a escala, ou a gráfica, o gráficozinho desenhando, ou a numérica, ou as duas. Né? Não existe um mapa. O mapa completo ele tem que ter o título, a legenda, a escala. A gente aprende isso lá quando a gente está estudando cartografia, na parte básica da cartografia. Então, eu quero ensinar para vocês uma forma simples de encontrar a distância real, que é a primeira. Depois a gente vai aprender a distância gráfica e a escala do mapa. Nós aprenderemos esses 3 cálculos para vocês conseguirem efetuar a atividade que vai estar aí com vocês nesse roteiro dessa semana, tá bom? Então vamos lá. Para encontrar a distância real, essa é a fórmula. É o D é o que nós vamos encontrar, né? É o Dzão. Essa é o que nós vamos encontrar, que vai ser a fórmula distância gráfica vezes a escala do mapa. Lembrando que quando eu falo escala do mapa, lembra o que eu disse lá atrás, a gente sempre trabalha o denominador da escala. O erro comum é a pessoa unir esses números todinho. Ele vai até tentar fazer a calculadora e não consegue, vai dar que não existe um número desse todo, né? Ele vai trabalhar com o denominador. Então eu já sei que ele vai fazer a distância gráfica, nós temos ela aqui, olha, em um mapa com a escala, que é essa aqui, a distância gráfica entre 2 lugares, ou seja, no mapa a distância entre 2 cidades é 10 centímetros. Mas eu quero saber qual a distância real dessas 2 cidades, em quilômetro, porque eu já sei que não existe nenhuma cidade 10 centímetros distante da outra. Aí que entra o cálculo, e aqui está dizendo que eu vou pegar a distância, que é o 10, correto? 10 centímetros, vezes a escala. Como eu vou trabalhar o denominador, vezes a escala. Eu vou repetir toda essa numeração aqui, tem 6 zeros. Ou seja, você vai olhar assim e dizer, Deus me livre de uma conta desse tamanho, né? Eu vou pegar 10 vezes esse número todo. Mas é isso que está dizendo a fórmula. Mas tem uma fórmula simples de resolver isso. A distância real ela é dada em quilômetro. Ok? Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar os números inteiros, é assim que o professor de matemática fala, né? Eu faço 1 vezes 1, lógico que vai dar 1. Eu não usei os zeros, eu repito todos, aqui tem 6 e aqui tem 1, vai ficar 7. Mas a distância real é dada em quilômetro. Lembra lá atrás quantos zeros eu vou cortar? De centímetro para quilômetro? 5. Eu vou cortar 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 100. Eu vou responder bonitinho lá no caderno. A distância real entre os 2 lugares é 100 quilômetros. Entenderam? Então não tem problema você usar os números inteiros. Desde que você multiplique direitinho e desde que você não esqueça, na hora de cortar o zero, cortar só 5. É comum aqui a pessoa cortar tudinho, aí ele vai dizer que a distância é 1 quilômetro. Aí já errou, porque não é 1, é 100. Tá bom? Eu vou fazer mais um exemplo desse, daqui a pouquinho, para a gente poder passar para o próximo, tá? Você que estava tentando responder o conteúdo sem ver o vídeo antes, estava batendo cabeça, perturbadinho, né? Porque lá tem as fórmulas, está explicando, mas se você não tivesse seguido as orientações que eu estou dando agora, deve ter tido bem mais trabalho para responder essa atividade. Eu vou fazer mais um exemplo aqui para vocês, para a gente poder partir para encontrar a distância gráfica. Nós ainda estamos aqui trabalhando a distância real. Ok? Você já memorizou a dica que eu dei, né? Você vai pegar a distância gráfica, que é 20,
vezes o denominador dessa escala. Você deve estar dizendo, é só pegar os números inteiros. É isso mesmo. Ok? Eu posso fazer aqui, eliminar os zeros, tranquilo, e fazer 2 vezes 15. Professor, e a vírgula? Quando eu transformo isso aqui para quilômetro, a vírgula desaparece, fica 15. Tá bom? Então eu posso fazer direto assim. Quanto é que dá 2 vezes 15? Se você respondeu 30, acertou. 30, né? Distância real igual a 30. E os zeros que eu não repeti, aqui tem 4 com mais 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou repetindo os zeros que estão aqui e o zero que está aqui. Se você conseguir fazer direto, tenho certeza que você consegue, você já não precisava fazer todo esse processo. Eu estou explicando passo a passo, porque tem alunos que têm mais dificuldade. Já sabe que você vai cortar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 30. Então, a distância real entre esses dois novos lugares que nós fizemos aí é 30. Nossos próximos exemplos serão da distância gráfica. Bem, agora eu vou ensinar para vocês como é que fazemos para encontrar a distância gráfica. Nós agora vamos trabalhar com isso aqui. Nós já encontramos a distância real, agora vamos encontrar a distância gráfica. Vocês já perceberam a diferença, né? A distância real era multiplicando. A gente estava multiplicando a distância gráfica pela escala para encontrar a distância real. Já para encontrar a distância gráfica, nós faremos uma divisão. Ou seja, vamos dividir a distância real encontrada pela escala do mapa para poder encontrar o nosso Dzinho, que é a distância gráfica. Vocês já observaram que o enunciado do problema é bem parecido, só que aqui eu já não dei mais a distância gráfica. Eu dei a distância real, dei a escala e estou pedindo para vocês encontrarem a distância gráfica. Vocês observaram que a distância real é dada em quilômetro. A coisa não mudou, a gente vai trabalhar com o denominador. Então, eu já sei que eu vou dividir a distância real, que é 90. Estou tentando aproveitar o máximo que eu posso desse quadro, que ele é muito pequeno. Dividido pelo denominador da escala. Para facilitar a nossa divisão, a gente já pode transformar isso aqui para quilômetro. A gente divide quilômetro com quilômetro. Ok? A gente corta aqui os 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 30. Corretinho? 30. Então, você vai efetuar a divisão 90. Deixa eu botar aqui as coisinhas, porque tem gente que fica com dificuldade. A gente vai pegar aqui 90 e dividir para 30, certo? 90 dividido para 30 dá 3. Então, a nossa distância gráfica é 3 centímetros. Essa é a nossa distância gráfica. A diferença entre esse e o anterior é que esse daqui a gente está trabalhando com a divisão. Quando for encontrar a escala do mapa, eu vou fazer um exemplo também para encontrar a escala do mapa, também é dividindo. Vocês vão observar que tem dois exemplos dividindo e só um que não é, que é a distância real. Por isso que o aluno tem mais facilidade de encontrar a distância real. Quando ele chega para encontrar a gráfica e a escala do mapa, por serem um pouco parecidos, ele fica um pouco confuso. É só você memorizar a fórmula, tem que memorizar as 3 fórmulas quando vocês forem fazer na prova, tá? Porque na prova não vai estar a fórmula, aí na atividade tá tranquilo que tem a formulazinha para vocês, tá bom? Vou fazer mais um exemplo para a gente passar para o outro. Bem, gente, continuando, como eu falei, a fazer mais um exemplo, estou fazendo 2 exemplos de cada, para que fique claro na cabeça de vocês, mas lá no conteúdo também está explicando passo a passo. Dei uma lida que vocês vão entender direitinho. Tá bom? Nós temos aqui um outro exemplo, é claro, mudei só os valores. Nós temos agora 120 km que nós vamos dividir pelo denominador dessa escala. Por que dividir? Já disse para vocês que é o D dividido pela escala, ou seja, a distância real dividido pelo denominador da escala. Como eu já expliquei para vocês, vocês vão pegar o 120
que é a distância real, é o Dzão, né? Deixa eu fazer aqui só para você, ó. O D igual a 120. Aqui o Dzão aqui. A escala é essa daqui, mas nós vamos trabalhar o denominador dela, correto? Beleza? Já sabe que você vai dividir esse valor por esse. Já expliquei que você faz a transformação. Vamos lá. Você vai pegar aí o 120, que é a distância real, dividir pelo denominador da escala que eu dei no problema. Eu transformo. 1, 2, 3, 4, 5, me sobrou 4. 120 dividido para 4, claro que você acertou, dá 30. Então, a resposta, a nossa distância gráfica é igual a 30 centímetros. Você pode colocar assim, ó. Ou responder a distância gráfica entre os lugares é 30 centímetros, né, que fica a resposta mais completa, tá bom? Agora vocês vão aprender como encontrar a escala do mapa, tá bom? Bem, pessoal, agora nós vamos para o nosso último cálculo de hoje, que é encontrar a escala do mapa. O Ezão, né? Ou é maiúsculo chamado. Nós vamos agora encontrar a escala do mapa. Já observaram aí a fórmula para encontrar a escala do mapa, é o E, que é igual a distância gráfica dividido para a distância real. No entanto, a gente pode fazer uma alteração por causa dos valores. Por exemplo, o certo seria dividir distância gráfica pela real, mas você não tem problema se você optar para utilizar o número maior dividindo pelo menor, para não dar uma dízima. Você vai encontrar a escala do mesmo jeito. Então você já sabe que você pode, como aqui 80 km é maior do que 40, você pode optar, né, para encontrar a escala. Você vai dividir, né, o 80 pelo 40. Ok? Quando você dividir o 80 por 40, você vai encontrar o resultado. 80 dividido para 40 dá 2, né? Que é igual a 2. 2 vezes 40, 80. Aí você pode dizer, terminei? Não, a pergunta é encontrar a escala do mapa. Nós estamos procurando a escala. Então, se eu encontrei o meu 2, eu vou formar a escala desse mapa. A escala numérica, pode ser a numérica? Pode, porque da numérica a gente pode transformar para gráfica, é tudo a mesma coisa, tá bom? Você pode começar com a numérica, o 1, o número 2, se eu estou fazendo a escala numérica, eu já sei que eu vou acrescentar 5 zeros, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a escala desse mapa que tem 80 km de distância de um lugar para outro e 40 centímetros no mapa. Então essa aqui é a nossa escala, tá? Nós vamos fazer mais um exemplo para ficar claro. Se você quisesse transformar essa escala aqui para gráfica, você já saberia, cortaria aqui os 5 zeros, iniciaria, vamos ver se dá aqui para a gente fazer. Olha só, 0, eu cortando 5 zeros aqui, me sobrou 2. A próxima casa você já aprendeu. É esse somado com esse, né? 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6 quilômetros. Tá bom? Mas quando vocês forem responder a atividade, só me respondam com a escala numérica, porque é a escala de fato. Vou fazer mais um exemplo para a gente fechar. Vamos para o nosso último exemplo. Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa aula. Se não entender de imediato, volta ao vídeo, assiste novamente, que você vai conseguir efetuar os cálculos. E eu espero que vocês acertem todos os cálculos. Sejam experts. Bom, nosso último exemplo aqui nós vamos ter como distância gráfica 15 centímetros e distância real 180 quilômetros. Os problemas são desse tipo, parecidos. Você vai encontrar em atividade semelhante a esses aqui. Então eu já falei para vocês que apesar da fórmula ser assim, você pode e deve usar o número maior dividindo pelo menor,
para facilitar. Então você já sabe que como você está encontrando a escala do mapa, você vai pegar a distância real, ok? E você vai dividir, nesse caso aqui, porque o número é maior, pela distância gráfica. Nós sabemos que nós vamos dividir 180 para 15. Então, o Ezinho vai ser igual a 12. Esse número aqui, que é o resultado, é que eu vou construir a minha escala, ou numérica ou gráfica. Pode deixar na numérica, como eu falei. Então, como nós estamos fazendo a numérica, né, o número 12, e acrescenta, como eu já disse, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E cada 3 zeros, ponto, e se tiver um numeral, uma vírgula. Lembra? Essa é a nossa escala. E você vai responder lá a escala do mapa. Aí põe o resultado para ficar certinho. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, aprendendo a transformar a escala e efetuar cálculo de escala da forma mais simples. Eu espero ter ajudado vocês com a atividade. Boa sorte, assim que concluírem, envie para mim, tá bom?